Alunos da mediação, vocês estão percebendo a aula que o professor Lorismar trabalhou com vocês, a Revolução Russa, a primeira aula? Vocês estão percebendo o que está acontecendo na Europa no início do século XX? A Europa está em ebulição. No início do século XX, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, nós temos a Europa saindo, a Rússia saindo da Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia estava numa revolução dentro de seu país. E eu quero que vocês observem que a Revolução Russa, ela não inicia como uma revolução socialista. Só depois da Guerra Civil, travada dentro da Rússia, é que nós temos os bolcheviques tomando o poder na Rússia. Então é isso que eu quero que vocês observem esse contexto. E na aula de hoje, essa aula sobre a Revolução Russa, essa segunda aula sobre a Revolução Russa, eu quero que vocês observem o seguinte. Nós temos o grande líder revolucionário russo, Lenin, só que Lenin está saindo do poder. E o poder, a sucessão de Lenin que dá o complicado. É o grande complicador. Porque na sucessão de Lenin, nós vamos ver dois líderes políticos disputando espaço. Trotsky e Stalin. E aí, nós vamos ver Stalin tomando o poder e implantando, a gente não vai nem colocar um socialismo, mas vamos caracterizar isso como um stalinismo. Ele dá a cara dele ao poder. Tudo isso na aula de número 10, na tela para vocês. Tudo isso nós vamos ver essa revolução socialista russa, a construção de uma potência, a fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o confronto entre Trotsky e Stalin, a ditadura stalinista, é o que nós estaremos vendo aqui nesse momento da Revolução. E aí as habilidades para a aula de hoje, tá? Porque nossa aula ela começa a nós entendermos o que é essa Revolução Socialista. Essa parte 2 da Revolução Socialista. Como é que se dá esse contexto? Nós sabemos lá que houve uma disputa interna, o professor Lorismar trabalhou isso aqui na aula passada, que foi uma grande guerra civil dentro da Rússia. Nós temos lá a burguesia, porque, olha aqui comigo, vem aqui comigo. Lembra aquela revolução que nós tivemos no século XVIII, final do século XVIII, lá na França? Na França foi uma revolução burguesa, a burguesia tomando o poder, ok? Tirando a monarquia absolutista. Lá na Rússia começa um processo revolucionário onde eles também entendiam que tinha que ser uma revolução burguesa, a burguesia tomando poder. Só que isso vai gerar uma guerra civil muito grande entre a burguesia e entre os socialistas. Os liberais e os socialistas eles vão se confrontar. E aí vai ser uma grande guerra civil, até ser definida essa Revolução Russa, que nós estamos entendendo nessa aula. Então é por isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que nós estamos num momento de transição. Acaba a Guerra Civil, Lenin vai assumir o poder e vai dar uma característica à Rússia. A Rússia se transforma na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que a União Soviética ela não é criada em 1917 nem em 1918. Isso que eu quero que vocês prestem atenção, em que momento é criada a União Soviética. Em que momento nós temos Stalin no poder. Em que momento começa o expurgo. Tá certo? Na tela, voltando a tela aí com vocês, porque nós estamos vendo aqui que terminando essa guerra civil, a economia e a sociedade russa estavam arrasadas. As medidas tomadas pelo governo sob a liderança de Lenin não alcançavam o resultado esperado, devido à queda da produção agrícola e industrial. A população sofria com a falta de alimentos. No campo, a resistência na entrega de produção de trigo ao Estado complicava a situação. Além disso, havia desânimo entre os soldados e operários diante de tantas dificuldades, o que aumentava o risco de novas rebeliões internas. Lenin, após a Revolução, vem cá comigo,
Lenin, após a Revolução, ele tem uma função. Como transformar a Rússia em uma grande potência? E aí que se vai dar esse dilema. De que forma Lenin vai transformar a Rússia, que era altamente agrícola, a economia da Rússia era basicamente agrícola, desde o período czarista. O processo de industrialização da Rússia estava muito lento. E como fazer essa transformação? E como utilizar até o campo para a produção para o Estado? É agora que nós vamos ver que Lenin começa um projeto de transformação da Rússia. Lenin não queria uma economia planificada. Lenin faz, então, uma economia mais aberta, muito parecida com a economia capitalista. Então, Lenin tem essa visão, igualmente a China. A China é um país socialista, mas dentro da característica do sistema capitalista. Tem um poder centralizado ali na China. Então, Lenin, com isso, ele consegue avanços. Mas será que Stalin vai seguir a mesma filosofia política e econômica de Lenin? Vamos entender isso melhor. Na tela para vocês. A construção de uma potência. Olha aí, Lenin aí discursando para o povo russo. Os grandes desafios dos representantes do governo eram agora vencer a fome, recompor os ânimos populares e estimular o crescimento da economia. De que forma fazer isso? Aí vai ser quando o governo soviético, então, decidiu abandonar o chamado comunismo de guerra. Vamos abandonar esse comunismo de guerra. Tá? Esse comunismo de guerra aí que vai ser implantado de 1918 até 1921, vamos abandonar ele. Vamos dar uma nova cara a esse comunismo, a esse socialismo. Já tinha visto aqui que isso daqui não estava alcançando isso daqui. De que forma vamos alcançar isso daí? Aí é quando Lenin decide, adotou-se em março de 1921, uma nova política econômica, conhecida como NEP. Nova Política Econômica. NEP, em inglês aí. Nova Política Econômica. Programa de medidas com o objetivo de reconstruir a nação russa. Alguns aspectos dessa nova política econômica. Vamos entender essa nova política econômica. Primeiramente, nós temos um retorno a práticas capitalistas, que até então tinha sido abandonada, permitindo, por exemplo, a liberdade de comércio interno e também uma liberdade de salário. Então, isso era característica do capitalismo. A criação de empresas privadas e empréstimos de capital estrangeiro. Percebam, então, vocês aqui nesse texto, que Lenin não está querendo radicalizar o sistema socialista. Ele está querendo fazer uma abertura de mercado aqui no sistema capitalista, para salvar a economia. Cabe ao Estado, porém, a supervisão geral da economia e o controle de setores vitais, como o comércio exterior era controlado pelo Estado, o sistema bancário continuou sendo controlado pelo Estado e a indústria de base também continuou sendo controlado pelo Estado. Percebam vocês, o Estado centralizado, ele vai existir nesse momento do socialismo. Só que esse Estado centralizado, ele agora com Lenin aí em 21, com o NEP, sendo criado o NEP, ele tem uma abertura econômica e política maior sobre esse Estado. Uma abertura salarial, uma abertura para o capital estrangeiro, para o capital internacional entrar dentro do país com empréstimos estrangeiros. Então percebam que o Lenin está flexibilizando essa economia. A indústria poderia ser indústrias privadas. Então nem tudo o Estado estava centralizado, mas ele dizia não. O setor primário é meu. Minério. Como é assim? A Petrobras não é do Brasil? O Brasil está tentando hoje vender a Petrobras. Mas o setor primário, geralmente o Brasil controlava o minério, só que ele vendeu a Vale do Rio Doce.
controlava a energia, mas está sendo vendida a energia do Brasil também, o sistema elétrico do Brasil. E controla o petróleo, que é a indústria de base ali. Faz parte dessa indústria de base. O sistema bancário também é controlado pelo Estado. Hoje o Brasil, só para vocês fazer uma comparação, o Brasil tem um controle ainda sobre o Banco do Brasil, parte do Banco do Brasil, e um controle total sobre a Caixa Econômica Federal, que são dois grandes bancos estatais. E o Banco do Brasil de economia mista ali. Então esses sistemas são vitais para nós entendermos como é que a Rússia tenta se estruturar. Na tela para vocês. Partido único. Eles não abrem mão de ter um partido único. No plano político, o governo soviético reagiu duramente contra as oposições internas e externas. Quem discordasse das orientações do Partido Comunista era considerado inimigo da revolução e traidor da pátria. Coisas que eles não abrem mão. Vamos abrir economia e tudo, mas o partido continua sendo único. Eu dou exemplo também para vocês entenderem essa filosofia de Lenin, essa filosofia que está na China. Olha a China. A China hoje ela está se transformando na maior potência mundial. A China socialista, mas dentro de uma economia aberta, onde nós temos empresas que não são governamentais, empresas privadas na China, nós temos o capital estrangeiro entrando na China e tudo. Então, para nós entendermos o que Lenin tinha uma visão sobre isso. Já pensou se essa visão de Lenin continua? Provavelmente hoje a Rússia também era para ser uma economia muito maior do que a da China, porque começa antes. Mas, como historiador, ele não pode fazer essa suposição de futuro. A Rússia é o que é hoje. A China é o que é hoje e os Estados Unidos é o que é hoje. Então, vamos tirar as suposições. Mas é criado agora. É o momento de se criar. Em 21 nós temos essa mudança da política econômica. E em 22, gente, em 22 é criado uma junção de países que ficavam próximos da Rússia, se tornando aqui de um tamanho continental. É criado em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Essa União da República Socialista Soviética, ela vai perdurar até 1995. Não, desculpa, 95 não, 91. Até 1991. Então, nós temos aí a União Soviética até 1991. Depois nós vamos ter a abertura da União Soviética. Os países que faziam parte da União Soviética vão se apartar e vão se tornar repúblicas independentes. Vamos entender, está aí na tela para vocês? Fundação da União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, ou URSS, existiu entre 1922 até 1991. Olha o símbolo dela aqui. Olha a bandeira da União Soviética. A foice e o martelo. O símbolo do trabalho. A foice e o martelo. O martelo simbolizando o trabalho nas fábricas e a foice simbolizando o trabalho no campo. Foi em 1922 que se constituiu oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta se formou com um grande país de dimensões continentais e reuniu, olha os países, Rússia, Ucrânia, aí é onde eu chamo a atenção para vocês. Hoje nós nos deparamos com uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas a Ucrânia já fez parte da União Soviética, junto com a Rússia. Bielorrússia, Transcaucásia, Estônia, Lituânia,
Letônia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. Isso daqui são países. Os transcorrer da Primeira Guerra Mundial foi vital para o novo movimento revolucionário na Rússia e a formação de um grande país de cunho comunista. Que é um cunho dentro da filosofia comunista, mas são países socialistas. Então esses países eles vão se juntar e fazer um grande e único país. É esse o medo da Europa. Imagina, enquanto o liberalismo está passando pelaquela crise, que vai passar pela crise de 29, esses países socialistas não vão sentir a crise de 29. Assunto que vai ser da nossa próxima aula. A crise do capitalismo. Mas esses países de característica totalitária, eles vão começar a crescer. A Rússia tem uma característica totalitária, década de 20. Na mesma década de 20, nós vamos ver aparecer na Europa um movimento totalitário também. Ou movimentos totalitários. Nós vamos ver o nazismo e o fascismo também aparecendo lá na Europa, que tem característica totalitária. Assim mesmo como o movimento socialista russo, ou da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tem uma característica totalitária. E esses países, eles vão começar, esse grande país, ele vai começar a influenciar países vizinhos. Então as pessoas, elas vão começar a se encantar, interessar por essa filosofia que está sendo pregada. É por isso que nós temos um grande crescimento da influência socialista em toda a Europa oriental. A Europa ocidental, ela se assusta com isso. É por isso que a burguesia europeia ocidental, ela vai ver no nazismo e no fascismo uma maneira de se proteger. Porque os trabalhadores eles estavam muito sendo levados pelo socialismo, pela filosofia socialista. A revolução, a internacional, a tentativa da internacional. Então isso estava acontecendo de uma determinada maneira tão forte, que a Europa ela vai um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, ela vai um pouco virar de costa para os Estados Unidos e vai dizer, espera aí, nós estamos aqui em disputa interna. E aí nós vamos ver o crescimento tanto do socialismo na Europa, quanto do nazismo e do fascismo também na Europa. Só que um cresce para a Europa Oriental e o outro cresce para a Europa Ocidental. Enquanto isso, os Estados Unidos está lá com o modelo liberalista a todo vapor. Só que esse modelo liberalista norte-americano, ele vai se mostrar frágil. Fragilidade essa que nós vamos perceber que em 1929 vai ter uma quebra, o crack da Bolsa de Nova York, que será o assunto da nossa próxima aula. Mas vamos voltar aí ao quadro para a gente entender melhor aí, ó. Como é que se dá essa união das repúblicas socialistas soviéticas? Olha, os países, Cazaquistão, Uzbequistão, os países que vão se unir em torno dessa União Soviética. Por isso que é chamado de União Soviética, porque é a união que pega a Rússia e outros países, vão se unir. Lenin foi o grande nome da formação da União Soviética. Ele foi responsável por conduzir os trabalhadores à revolução e por estruturar a política econômica do novo país. Após a morte de Lenin, quem é que vai assumir? Ele, Stalin, assume o controle da União Soviética, instalando uma ditadura socialista. Aqui vai ser o período mais cruel e sangrento desse momento. O stalinismo, ele vem se caracterizar
de uma forma muito diferente do que Lenin estava, do leninismo. Quase completamente diferente. E até 1950, nós vamos ver Stalin. A gente já vai ver como é que ele se caracteriza. A União Soviética conheceu grande crescimento e, por se tratar de um país com bases comunistas, passou ilesa pela crise de 29, que abalou profundamente vários países capitalistas. Na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética foi uma das grandes vencedoras ao lado dos Estados Unidos. Pessoal, veja o que está acontecendo. Saída de Lenin, entrada de Stalin. Stalin tem uma nova política para a União Soviética. Enquanto isso, em 29, nós temos a quebra da Bolsa de Nova York. Isso não vai atingir os países socialistas, mas atinge diretamente os países capitalistas. É por não atingir os países socialistas que os países socialistas eles vão se fortalecer. E vão olhar e vão dizer, olha aí, eu não disse para vocês que o sistema liberal era falho? Assim mesmo como os nazistas e os fascistas vão dizer, olha, o sistema liberalista dos Estados Unidos era falho. Está aí eles entrando em crise. Então, nós temos esse período de conflito, esse período de reconstrução dentro da União Soviética, esse período de tentativa de assertiva dentro da União Soviética, e nós temos o Lenin saindo de cena e o Stalin implantando o stalinismo na União Soviética. A União Soviética, que participa da Segunda Guerra Mundial, que vai ser quem vai derrotar, basicamente, Hitler com a invasão da Alemanha, que vão ser pelos soviéticos. Vão lutar do lado dos Estados Unidos. Depois se tornam grandes inimigos quando acaba a guerra. Mas isso nós vamos ver lá para frente, quando nós estivermos estudando a Guerra Fria. Como é que se dá essa disputa após a morte de Lenin? Quem é que disputa? Na tela. Nós temos aí duas figuras do Partido Comunista. Nós temos Trotsky e nós temos Stalin. O Trotsky, gente, esse daqui, ele era muito ligado à política dele, muito ligado à filosofia leninista. O Stalin ele vai se mostrar totalmente contrário à política leninista. Por quê? Pouco antes de falecer, Lenin ele estava muito preocupado com a deformação burocrática do socialismo. Muitos operários e camponeses, líderes dos sovietes, tinham morrido na guerra civil ou haviam entrado para o partido, se tornando obedientes demais. Lenin estava preocupado porque os sovietes tinham perdido a autonomia e os funcionários do partido estavam acumulando muito poderes, principalmente esse chefe da burocracia, principalmente Stalin. Então Stalin era uma preocupação muito grande para Lenin. Stalin era considerado rude e agressivo, embora não fosse profeta, Lenin estava adivinhando o futuro. Pessoal, Lenin não queria Stalin como líder do partido. Lenin não queria Stalin como líder da União Soviética. Lenin era muito simpatizante da filosofia de Trotsky. Só que Lenin estava doente. Lenin estava à beira da morte. E agora, quem vai suceder ele? Vamos entender melhor aí. Na tela. Após a morte de Lenin, houve uma disputa de poder entre dois mais importantes dirigentes soviéticos, Leon Trotsky e Joseph Stalin. Uma disputa muito grande aí. Trotsky e Stalin não estavam de acordo, por exemplo, na maneira de prosseguir na construção do socialismo. Como pensava Trotsky? Trotsky acreditava que a União Soviética acabaria fracassando se continuasse solitária. Para ele, o socialismo só daria certo caso se espalhasse por toda a Europa.
Com isso, defendia uma revolução permanente. Ou seja, que o socialismo na União Soviética deveria ser constantemente renovado e que o país precisava se empenhar em espalhar revoluções socialistas pelo continente. Meus queridos, Trotsky tinha essa visão. Ele dizia, olha, a União Soviética ela fez o socialismo, mas se ele ficar isolado só na União Soviética, nós não vamos conseguir, porque os nossos vizinhos vão começar a boicotar a revolução. Então Trotsky queria que fosse feita aí essa revolução contínua, que pegasse outros países da Europa e esses outros países se tornassem socialistas. Será que ele teve êxito? Será que ele estava certo ou não? Mas, na tela, entra a figura de Stalin. O Stalin já defendia o contrário. Ele defendia que a consolidação da Revolução Socialista ocorresse primeiramente na União Soviética, para depois avançar para outros lugares. E claro, dentro dessa disputa, Stalin saiu vitorioso, pois controlava os órgãos de decisão, ou seja, a burocracia. E fez aprovar sua tese no 14º Congresso do Partido Comunista. Trotsky, por sua vez, passou então a ser perseguido. Perdeu suas funções no governo e em 1929 Trotsky é expulso da União Soviética. E em 1940, provavelmente, a mando de Stalin, ele é assassinado lá no México. Stalin não aceitou essa política de Trotsky. Além de Trotsky ter perdido na disputa, que a disputa era dada nessas teses que eram defendidas no Congresso, Trotsky vai ser expulso da União Soviética. Vai ser exilado. E lá no México, ele sofre um atentado e provavelmente foi Stalin que tenha mandado matar Trotsky, porque ele mesmo fora do país, ele dá uma ameaça para o poder de Stalin. E Stalin não manda matar só Trotsky. Stalin implanta na União Soviética o que nós vamos conhecer como expurgo. É por isso que a filosofia dele é totalmente diferente da filosofia do Lenin. E o expurgo que é implantado por Stalin, ele vai matar os próprios camaradas do partido, próprios antigos aliados. Ele vai fazer um esquema tão grande que essas pessoas elas vão ser consideradas traidoras do partido, traidoras da pátria. O julgamento deles, ele chamou, em imprensa internacional, chamou representantes internacional, e as pessoas elas tinham assim, olha, disse, olha, se você se considerar culpado, a sua família será poupada. Mas se você disser que é inocente, além de você morrer, a sua família toda irá sofrer. A pessoa ia lá para o julgamento e dizer, não, eu sou culpado, eu sou o grande traidor. Porque a pessoa sabia que ia morrer, mas sabia que ia preservar a sua família. O período do expurgo foi um período muito cruel da ditadura stalinista. Muito cruel. É por isso que ditadura nunca é boa. Seja ditadura de direita, seja ditadura de esquerda. Ela nunca é boa. A democracia, mesmo com suas falhas, é muito melhor forma de governo de que qualquer ditadura. Seja ela de direita ou seja ela de esquerda. Stalin mostrou isso. Mostrou que um processo ditatorial poderia ser cruel. Assim mesmo como Hitler mostrou isso na Alemanha. A extrema-direita, quando pega o poder na Alemanha, ela mostra que uma ditadura pode ser muito cruel. Na tela para vocês. E a partir de dezembro de 1929, Stalin conseguiu concentrar todo o poder em suas mãos. Começa a ditadura e a glorificação
infindável ao ditador. A política econômica de Stalin empreendeu a coletivação das propriedades agrárias como criação dos sovkhozes, que eram propriedades estatais. Sovkhozes aqui, ó. Essas propriedades estatais são grandes fazendas estatais. E os kolkhozes, propriedades coletivas. Além disso, incentivou o desenvolvimento de indústria de base a partir do financiamento de setores da educação e da tecnologia. Tais ações eram orientadas pelo chamado planos quinquenais, que orientava em médio prazo as diretrizes essenciais da economia russa. Stalin mostrou também, pelo lado assertivo dele, que a economia ela poderia ser controlada, ela poderia ter um investimento muito grande na educação, o controle que ele estava fazendo ali da educação, os planos quinquenais que ele traçou, ele mostrou que seria possível um crescimento como foi. Nós vamos ver, inegavelmente, que no período de Stalin, a Rússia ela passa de uma Rússia agrária para uma Rússia industrializada. A ciência e tecnologia ela vai ter um investimento muito grande dentro da Rússia. Como foi em quase toda a União Soviética, quase todo o período da União Soviética. Inclusive, chega um momento que ela vai disputar tecnologia com os Estados Unidos. Então, a União Soviética ela mostra que nesse período ela está dentro de um crescimento. Stalin consegue, só que é um preço muito alto. Na tela. Desenvolver a indústria pesada, explorando as reservas de carvão, ferro e petróleo, produzindo aço e ampliando as instalações da rede de energia elétrica, ou seja, a indústria de base estava toda garantida aqui. Mecanizou a agricultura, que anteriormente era muito rudimentar, manual, e ele vai mecanizar, promovendo uma coletivação do campo, e desenvolveu a educação pública, por meio do ensino obrigatório, todo mundo era obrigado a estudar, e o ensino gratuito, ninguém pagava para estudar. Ampliando o número de alunos, erradicando o analfabetismo e construindo muitas escolas e universidades. Olha aqui isso que eu estou te falando. Mesmo dentro de uma ditadura socialista, o cara sabia que se ele investisse nas universidades e na educação e na escola, o país iria crescer. E ele começa esse investimento pesado nas universidades, em ciência, tecnologia, combate ao analfabetismo, educação pública. No campo da política externa, Stalin recebeu apoio internacional de diversos partidos comunistas espalhados pelo mundo. Com isso, as diretrizes políticas dos movimentos comunistas de várias nações foram orientadas pelos Comitê. Preste atenção nisso aí. O que é esse comitê? Congresso que discutia questões do comunismo internacional. Aí chegamos em 1934. A entrada da União Soviética na Liga das Nações. Caramba, a Liga das Nações pegou a União Soviética. Indicou o reconhecimento político das nações capitalistas. Liga das Nações, que vai ser criada após a Primeira Guerra Mundial, pelos países vencedores, agora ela vê na União Soviética um país em crescimento, e ela traz a União Soviética para a Liga das Nações. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos antes da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos aí em 32, nós estamos na década de 30, saiu de 29, saiu daquela crise de 29. Então, quando chega em 32, a União Soviética está se mostrando consolidada. E ela é trazida para a Liga das Nações. Na tela. O lado perverso do governo de Stalin foi a perseguição aos opositores. O período que vai de 1936 a 1938, ocorreram a chamada depuração stalinista. Aí, ó. Esse expurgo aí, essa depuração, essa perseguição.
cujo objetivo era eliminar supostos inimigos do governo. Pessoal, grave esse nome aqui, ó. Depuração stalinista. Aqui foi a parte cruel. Cerca de 500 mil pessoas foram mortas dentro dessa depuração. Além de prender e torturar mais de 5 milhões de cidadãos. É aí que nós vamos conhecer uma face de Stalin. Os próprios camaradas de partido dele, que poderiam se tornar grande líder do partido, vão ser perseguidos por ele. Vão ser torturados, vão ser mortos e vão ser considerados traidores da Revolução. Olha como Stalin, ele age de crueldade neste momento. Ele vai agir de crueldade bastante nesse momento. Tudo isso para ele fortalecer o seu governo. A figura stalinista que era pregada, Stalin colocava cartaz dele em tudo quanto é canto e tudo. Então, aquela imagem de Stalin sendo ovacionado, sendo celebrado. Percebam vocês que esse totalitarismo da União Soviética é muito parecido com o totalitarismo de Hitler. As características, o poder. Só que o totalitarismo soviético, ele tinha característica socialista, de esquerda. E o totalitarismo de Hitler tinha característica capitalista, de direita, de extrema direita. É aí que nós vamos ver o que está acontecendo na Europa. É por isso que nós precisamos entender o que está acontecendo na Europa. E perceber que quando nós olhamos o extremismo de um lado e o extremismo de um outro, ninguém ganha com o extremismo. Só tem isso a perder. Olha a frase que Trotsky deixa para nós na tela. A vida é bela. Que as futuras gerações a livrem de todo mal e opressão e possam desfrutá-las em toda a sua plenitude. No contexto da Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, o regime stalinista teve que combater a oposição do regime nazifascista, contrário ao comunismo e ao socialismo, tendo decisiva participação no destino desse conflito internacional. O governo soviético se consolidou no cenário político, estabelecendo várias zonas de influências políticas, ideológicas e econômicas, com a instalação da ordem bipolar. Então, aqui nós nos deparamos para entender melhor, nessa segunda aula, sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E como Stalin cresce no poder, como ele participa da Segunda Guerra Mundial, como ele sai grande e vitorioso da Segunda Guerra Mundial, e a partir daí o mundo se tornar bipolar. De um lado o polo socialista e de outro lado o polo capitalista. É onde nós vamos ver lá na frente, quando inicia a Guerra Fria. Até a próxima aula, na revisão e atividade. Até lá.